Então, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula GCN 7504, né? Cartografia escolar, disciplina obrigatória para a licenciatura e optativa para o bacharelado. Então, o nosso papo inicial é como ensinar projeção cartográfica para o 6º ano do Fundamental e rever esse conteúdo lá no ensino médio. Mas, diante dessa revolução, essa mudança de propostas metodológicas que a gente já estava trabalhando, né, nessa lógica de construir com criticidade uma educação, de colocar para o estudante por que as coisas são assim, por que elas não são assado, e sempre estranhando, né, determinadas situações e desnaturalizando determinados contextos também. Então, essa a proposta daqui para frente, de sempre trazer para o estudante por que isso está assim, por que está assado. Na representação cartográfica não é diferente. Então, eu encaminhei para vocês um orientador da aula de hoje, né, que eu vou socializar para a gente... deixa eu só otimizar aqui a apresentação, modo leitura. Quando tiver ok, me fala, tá? Já tá ok? Ok. Ótimo. Então, e aí eu falo para vocês, aonde que eu vou me espelhar? Aonde que eu vou buscar esse conteúdo para trabalhar no 6º ano, que é o primeiro contato, quando você fala de cartografia, se fala de mapa, com a questão dessa temática. Primeira coisa, eu tenho que entender o que significa projetar, né? E o que significa projetar isso na própria cartografia. E essas perguntas que eu começo a trazer para vocês. Como é que isso aparece no livro didático? Porque é onde o primeiro conhecimento que se constrói na cabecinha daquele estudante é quando ele recebe o livro didático em casa. Lembra quando você, antes de ir para a aula, a primeira coisa que teu pai, tua mãe, você comprou foi o livro daquela disciplina? E aí você começou a folhear o livro. E aí você leu em algum lugar chamado projeções, figuras, você olhou alguns mapas, e aí você observou que determinados países estavam de uma forma diferente, cores diferentes, e você nunca se perguntou por que isso acontecia? E aí ele perguntou, mas o que é isso, né? Agora vamos estar na figura do professor. Como é que isso vem? Como é que isso aparece? Como é que eu vou trabalhar isso? O que significa projeções cartográficas na educação cartográfica e na educação escolar e geográfica? Para que serve esse conteúdo? Por que ele é importante? E outra, como eu sempre trabalho, vamos fazer para aprender a ensinar. Aí eu resgato o documento base, aquele que vai nortear o currículo do Estado. Esse aqui é a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, ela vai nortear a construção dos currículos de cada lugar, de cada estado, e aí esse currículo vai orientar o PPP da escola e vai orientar o seu plano de aula. A gente dá uma olhada aqui, se a gente está falando de 6º ano, ele é distribuído em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, essas unidades temáticas é sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, forma de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. E onde a gente vai deparar, se destacar a nossa parte da parte de representação, né? Nada disso é trabalhado separado, mas está separado para facilitar os conteúdos a ser desenvolvidos na sala de aula. Quando a gente observa aí formas de representação e pensamento espacial, que objetos de conhecimento, que conteúdos deverão contemplar isso que a BNCC traz? Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Olha que doideira. No 6º ano. E isso tem que proporcionar o quê? Ou seja, o aluno tem que desenvolver o quê? Que habilidade é essa?
Lembra-se que essas siglas, EF quer dizer Educação Fundamental, eu não gosto de falar ensino, porque ensino é a mesma coisa que educação, né? Educação Fundamental, 06, que é sexto ano, GE, Geografia, e a oitava habilidade. Então, ele tem que aprender a medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. Vai ter que aprender fração, cálculo, tem que estar trabalhando essa lógica. E a habilidade 9, elaborar modelos tridimensionais, maquetes, bloco diagramas, perfis topográficos, tem que entender de escala, olha só. E de vegetação, visando a representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. Ninguém falou de projeção cartográfica, mas quando se fala representar esses elementos da superfície terrestre, se a forma ela é esférica, a forma, né? A Terra tem essa forma própria, geoidal. Mas, de uma forma de se explicar essa projeção, que significa eu não falei de projeção, falei de representação espacial. Ou seja, representar de alguma maneira. Mas essa representação pode ser numa esfera. Mas a gente sabe que tem o quê? Uma revolução, ou seja, uma evolução. Eu tenho que desenvolver essa projeção. É tentar o quê? Projetar essa esfera no mapa. Então, o que será que acontece? Toda vez que eu envolvo essa esfera, eu vejo que não fica exatamente como está no mapa. Então, alguma coisa vai ter que me ajudar a compreender essas distorções. Aqui, ou seja, eu transformei essa esfera num plano. Mas agora vamos para o ensino médio de Santa Catarina. Eu acho que eu chamei aqui o sexto ano. Vamos trabalhar primeiro o sexto ano. O sexto ano, observa que a gente manteve as unidades temáticas da BNCC, os objetos de conhecimento e as habilidades. Repararam que está igualzinho lá? O que foi acrescido? Os conteúdos. Aonde você vai montar seu plano de aula? Aonde o PPP da escola vai se nortear para desenvolver? Porque você vai trabalhar durante o ano. E aí a gente observa que a primeira vez que aparece a palavra projeção é em cima do conteúdo. Isso foi elaborado com os professores do Estado. Então, todos eles colaboraram, pensaram que, para que não se perca, isso é necessário, não se perca esses conteúdos, para poder atender aquelas habilidades que a BNCC está colocando. Então, quando ele fala, quando entra na cartografia, a história da cartografia, tipos de mapas, elementos cartográficos, há a questão da projeção. Por quê? Preciso entender como é que eu saio da questão da esfera desenvolvendo para o planisfério. Planifiquei a esfera. Então, o que eu fiz? Eu projetei. Eu projetei cada pontinho, que é coordenada, lembra do sistema de coordenadas? Cada pontinho, latitude e longitude, veio para cá. É lógico que, de acordo com como é que eu fiz isso, vai ter uma representação no espaço. Agora, como ensinar isso, né? Como começar a ensinar isso para uma criança no sexto ano, que vai ter o quê? 12 anos de idade? 13, né? Já tá espertinho, né? Vamos chamar aqui agora o ensino médio. Vamos lá para o ensino médio. Então, no ensino médio, o que vai acontecer? Ele já trabalha integrado esses conteúdos. Então, ele é baseado em conteúdos que são bastante amplos, mas que ele vivencia isso no seu cotidiano. Ou seja, o que é o conhecimento científico, né? Então, como é que esse conhecimento científico afeta o cotidiano dele? Aqui ele não vai trabalhar só o componente de geografia, ele vai trabalhar por área. E quem é essa área? Essa área é trabalhada com a geografia, com a história, com a sociologia e a filosofia. E esses conhecimentos, chamamos de categorias fundamentais, foram contribuições desses 4 componentes. Então, eu tenho a questão, como é que eu trabalho a questão social, o tempo, o espaço
a memória, patrimônio, indivíduo, identidades e todos esses aspectos. Então, aqui o que chama atenção é que, na questão da área, não posso me furtar de trabalhar o espaço e as escalas que esses fenômenos sociais e naturais estarão sendo representados. Eu trouxe aqui o primeiro, vocês estão vendo de primeira mão, não sei se isso vai ser mudado, a gente acabou de fechar o documento do ensino médio, já está indo para a correção e para a Comissão de Educação Ambiental do Estado, né? Para ver se aprova ou não esse conteúdo. Então, aqui está o que foi colocado pelos professores, né, do Estado de Santa Catarina, a contribuição. Então, daquela mesma pegada, né, do fundamental, eu também tenho as categorias, né, os objetos de conhecimento e as habilidades que os alunos terão que desenvolver para entender o que significa o espaço e onde entra a representação do espaço da cartografia. Olha que interessante, olha o detalhamento que tem quando você junta filosofia, sociologia, história e geografia. Então, você tem aqui, não deixa de falar da representação espacial e pensamento espacial, está aqui, né? Vocês podem observar. E aí eu entro o quê? Cartografia social como instrumento de compreensão de diferentes povos. Então, posso representar essa cartografia, né? Compreender que eu tenho diferentes escalas, várias formas de representar. O tratamento matemático, gráfico. Não está explícito aqui projeção cartográfica. Então, o que a gente tem que entender? O que significa isso dentro dos conteúdos que você tem no mapa. Tá? E aí você começa a observar que no seu Atlas geralmente aparece assim, né? Seu livro didático. Você começou a folhear seu livro didático, recebeu ele. Então, primeira imagem que você tem de um planisfério. O que vocês estão observando nesse planisfério? Podem se manifestar, gente. Divisões territoriais políticas, diversos países, aparentemente as cidades ou capitais estão descritas ali também, os polos lá em cima indicados, as bandeiras ali embaixo com as legendas. Ali também tem alguma coisa sobre os fusos, né? Ali naqueles reloginhos embaixo. O que mais? E se eu tenho um globo, né? Se eu tenho um globo e começo a observar, o que eu vejo de diferente? O que eu vejo de diferente? Acho que a forma da representação. Também. O que mais? Dou-lhe uma. Júlia? Ô, prof, eu tô olhando aqui e eu não sei. Eu tô tentando pensar a diferença. De quê? O tamanho dos continentes, etc. Perfeito. Aquela velha Groenlândia, né? A gente olha para cá, no globo, olha para o mapa, né? Olha os países mais ao norte, né? Então, olha a Ásia, a China, né? Agora, e se a gente olhar esse aqui? O que aconteceu? E aí? A China está no centro, né? Aí as distorções mudaram. Olha a Antártica, né? Olha como é que ela está representada. Austrália, África. Como é que ela está representada? Quem está no centro do mapa? Percebeu? A China. A China. América do Sul está lá, né, numa outra posição, porque não tem interesse para ele. Agora, é essa representação. E agora?
Polo Sul? Polo Sul. Diferente daquela outra, né? Da primeira. E essa? É o Pacífico no centro, né? Não sei, China, talvez, também, Japão. Olha o oceano, né? Olha o Oceano Pacífico, Oceano Índico, Atlântico. Geralmente é o Atlântico que fica no centro, né? Nos mapas que a gente tem nos atlas, né? E esse? Parecido com outro. E esse aqui? De cabeça para baixo. Quem disse que está de cabeça para baixo? Em relação à representação tradicional de Mercator, está de cabeça para baixo. Quem disse que está de cabeça para baixo? Perceberam que a forma como nos apresenta faz a gente ter outros pré-conceitos, né? Então a gente teve um conceito diferente se eu quiser usar o Sul como referência, né? Se quiser usar o Sul como referência. Então agora eu tenho quem aí? Eu tenho a Austrália, tá, o Oceano Pacífico, né, o Oceano Índico, e eu não vejo o Oceano Atlântico completo, ou seja, tem uma parte do lado direito e uma parte do lado esquerdo. Perceberam? E agora, o que significa essa questão da projeção? Gente, eu não sei se eu consigo. Eu tenho um audiovisual aqui bem interessante. Será que eu consigo apresentar isso aqui? Acho que eu consigo, né? Vê se vocês escutam o som. Tá escutando? Estão escutando, gente? Não. Não. Não está saindo o áudio. Espera um pouquinho, então. Esse barco. Vivía en el siglo II antes de Cristo. E agora? Y modestia aparte, Dá de ouvir. soy el fundador de la geografía y de la astronomía. Escribí al menos 14 libros, aunque desgraciadamente casi todos han desaparecido. Realicé el primer catálogo de estrellas, creé la trigonometría, inventé el astrolabio. Afortunadamente, mi brillante sucesor Ptolomeo, 3 siglos después, se inspiró ampliamente en mi trabajo, y algunas veces los historiadores no logran distinguir sus aportaciones de las mías. Su tratado, el Almagesto, es el primer tratado de astronomía científica. Su libro, La Geografía, contiene el primer mapa del mundo conocido en su época. La geografía y la geometría son 2 ciencias que estudian la Tierra. Etimológicamente, la geografía intenta dibujarla y la geometría medirla. La Tierra tiene casi la forma de una esfera. Vamos a olvidarnos del hecho de que está ligeramente achatada en los polos y considerar su superficie como una esfera perfecta. Recuerden que, en una esfera, todos los puntos están a la misma distancia del centro. La flecha que ven, que parte del centro y va hasta un punto móvil de la esfera, tiene longitud constante. Escojamos un eje de la esfera. Es una línea recta que pasa por el centro. Si cortamos la esfera con planos que contienen dicho eje, los cortes siguen un círculo máximo que divide a la esfera en 2 hemisferios.
Si ahora rebanamos la esfera utilizando una especie de guillotina que se desliza a lo largo del eje, dibujamos los meridianos. Son semicírculos cuyos extremos están situados en el polo norte y en el polo sur. Si rebanamos ahora la esfera con un plano perpendicular al eje, definimos círculos a los que llamamos paralelos. De esta forma, la esfera está cubierta por dos grupos de curvas, los meridianos y los paralelos. Uno de los paralelos es muy conocido. Es el ecuador, a la mitad del camino entre los dos polos. Uno de los meridianos fue elegido como origen por razones históricas. Pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra. Para describir la posición de un punto sobre la Tierra, podemos colocarnos en la intersección del ecuador y del meridiano de Greenwich. Seguir el ecuador a una cierta distancia medida por un ángulo. Representado en rojo, la longitud. Después subir a lo largo de un meridiano la distancia indicada por otro ángulo, representado en verde, la latitud. Hasta llegar a la destinación deseada. Cada lugar sobre la Tierra está perfectamente determinado por dos números, su longitud y su latitud. Como se necesitan dos números para localizar un punto sobre la Tierra, decimos que la esfera es de dimensión 2. Y los matemáticos la llaman frecuentemente S2. Ahora, si autorizamos a nuestro pequeño avión a abandonar la Tierra y a volar en el espacio, para describir su posición necesitamos tres números: la longitud, la latitud y la altitud sobre la Tierra. Como se necesitan tres números para localizar un punto en el espacio, decimos que el espacio es de dimensión 3. En los retratos colgados en la pared, es Ptolomeo a quien ven, el padre de la cartografía. ¿Cómo dibujar a la Tierra? Como desenhar a Terra, né? Un método es proyectarla sobre un plano. Escojamos una ciudad sobre la Tierra, por ejemplo, Dakar. Podemos trazar la recta que pasa por el Polo Norte y por esta ciudad. Dicha recta corta el plano de la mesa en otro punto, que llamamos su proyección. De esta forma, cada lugar sobre la Tierra puede ser proyectado sobre el plano de la mesa. Mientras más cercana está la ciudad del Polo Norte, más lejos se encuentra su proyección en el plano. Podría incluso salir de la mesa. Es por eso que decimos que el Polo Norte no tiene proyección, o más bien, que su proyección está en el infinito.
Toda la Tierra, a excepción del Polo Norte, puede representarse sobre el plano de la mesa. Este mapa del mundo se llama la proyección estereográfica. Porque a projeção é da superfície para o ponto. Estão reparando? Por supuesto, esta proyección no preserva las magnitudes. América del Sur, por ejemplo, parece minúscula comparada con América del Norte. Para entender bien la proyección, vamos a rodar la Tierra como una pelota y proyectaremos siempre desde el punto más alto. En la danza de los continentes, cada uno cambia, a su tiempo, de grande a pequeño. Pero si observamos con detalle, podemos ver que la forma no cambia, aun cuando las longitudes lo hacen. Por eso decimos que la proyección estereográfica es conforme. ¿Qué pasa con los meridianos y los paralelos cuando proyectamos? Cuando proyectamos desde el polo norte, los meridianos se convierten en rayos que se originan en el polo sur. Y los paralelos se convierten en círculos concéntricos. Se a Tierra... Observe que a lógica, primeiro você vai trabalhar sistema de coordenadas. Lembra a importância, né, de você primeiro compreender a definição primeiro de meridianos e paralelos, e depois a medição, ou seja, quando coloca a medida angular, representando as latitudes e longitudes, são coisas diferentes. Mas é fundamental que eles compreendam essa definição, esse tipo de representação na esfera, que agora eu vou planificar, identificando que cada ponto vai ser projetado no plano. O que significa esse ponto? É a latitude e a longitude, ok? Tierra gira, ven que los meridianos y los paralelos se proyectan en círculos o rectas. La proyección estereográfica transforma los círculos trazados sobre la esfera en círculos trazados sobre el plano, con excepción de los círculos que pasan por el polo de proyección, que son proyectados en rectas sobre el plano. Vamos a observar el mismo movimiento visto por abajo. Vemos que los meridianos y los paralelos forman dos haces de círculos. Los puntos donde convergen todos los meridianos son el polo norte y el polo sur.
reconocen. Es el meridiano de Greenwich, donde termina nuestra primera parte del viaje hacia la cuarta dimensión. Deixa eu trocar aqui agora. Conseguiram compreender a lógica da projeção? Sim. Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. Tá nos ouvindo? Olá. Estão me ouvindo? Oi. Sim. Sim, prof. Então? Sim. É porque eu não estava vendo vocês, gente. Vocês têm que falar. Por isso que eu tirei a apresentação. O pessoal Tá? estava falando, prof. Agora eu Mas estou tá vendo. Vou voltar ao falando. compartilhamento. Ô, professora, eu ainda não apresentei o meu tema ali dos fusos. Eu não sei se vai sobrar um tempinho hoje. Tinha combinado com a Denise de apresentar hoje. Perceberam agora o que significa, né, quando eu desenho qualquer lugar do mundo? Ou seja, Tá ouvindo, prof? lembra daquele desenho de pontinhos e unir os pontinhos? É como se projetasse cada latitude e longitude e fosse desenhando conforme a minha projeção. Então, agora eu começo a entender a lógica da transformação da informação esférica para planisférica. Ou seja, eu saí da esfera e desenvolver, ou seja, tirar o invólucro. Tirei o invólucro, ou seja, eu desenvolvi nessa projeção, ou seja, a minha projeção é como se fosse um cilindro, né? E abrir esse cilindro. Também poderia ser a projeção cônica ou a plana. Então, essa lógica é interessante, mas o mais interessante, aí entra essa questão matemática, ou seja, aquela que você aprendeu na cartografia 1 ou cartografia geral, que às vezes fica um pouco complexo. Então, quando você observou ali no audiovisual, observa aqui a projeção gnomônica. Gnomônica é aquela que o ponto de vista é do centro da Terra. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Ô, prof. Vocês sabiam como é que Mercator fez a projeção dele? Professora. Ela não está nos ouvindo. Você está ouvindo? Tá sem som. Você não está ouvindo a gente. Peraí, eu não estou te ouvindo. Professora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fala. Alô? Fala, João. Professora? Agora você escuta? Tá. Peraí que desconfigurou o meu negócio aqui. Não tô ouvindo ninguém. Ô, coisa. Que eu mudei de... Ai, eu desconfigurei o som aqui. Peraí. Caixa de som. Fala, gente. Oi, câmbio. É que quando você está apresentando... Ei, agora eu tô não ouvindo. dá para escutar a gente. Peraí, gente, agora eu não ouvi. Tá, fala tudo de novo. Fala, Júlia. Quando você estava apresentando, não, a gente estava falando com você e não estava escutando. Mas vocês escutaram o audiovisual? Sim. Escutamos. Sim, E a gente está sim. escutando você também. É você que não está escutando a gente, no caso. Agora eu estou escutando, tá? Eu não estava escutando. Verdade. Prof, Oi.
Aproveitando que eu tenho seus ouvidos agora, eu ainda não apresentei o meu tema dos fusos, que é histórico de fusos da Venezuela. Eu tinha combinado com a Denise de apresentar hoje, se sobrar um tempinho. E o Leandro também com o João. Mas a gente vai deixar isso para o final, tá? Vou deixar isso para o finalzinho. Beleza. Perceberam a lógica da projeção? Né? Eu estava falando de Mercator, né? Como é que o Mercator fez essa projeção? Né? Como é que ele imaginou sair da esfera para o plano? Como é que vocês imaginam? Porque o Mercator ele fazia globos, né? Os globos foram os primeiros a serem feitos. Apesar de eu já ter aquela cartografia empírica em função dos relatos, das observações. O primeiro mapa registrado humano, ele tem 20 mil anos atrás, ou seja, isso foi descoberto recentemente, né? Então, foi feito no Neolítico, que era uma representação numa rocha de elementos da paisagem, da caverna, lugares de caça, de rios. E depois foi evoluindo, 2000 antes de Cristo, também uma placa de argila, né, o mapa Gazur, que mostrava o Mediterrâneo, a região ali da Babilônia. Enfim, são registros históricos materializados. Pode ser que tenham outros, né? Mas dentro dessa história da cartografia, sempre teve a planificação, mas nunca se conseguia identificar praticamente todos os continentes e realmente estavam lá. Tanto é que a América foi o último continente a ser desbravado e representado no mapa. A Austrália também. Então, você vai ver alguns mapas antigos que não tem a América toda, não tem a Austrália. Então, você vê que isso realmente falta. E quando o Mercator começou a fazer seus globos, tanto o globo terrestre quanto celeste, por causa das constelações para orientação, somente na navegação. Então, o que ele fez? Ele pegou um globo, parece que ele cobriu com parafina, ele tentou fazer uma certa transparência e colocou uma vela por dentro do globo. E essa vela foi projetou nos pergaminhos, né, papel da época, os continentes, as linhas. Então, ele começou a desenhar. Por isso que deformou nas altas latitudes. Então, foi a primeira projeção, o tipo de projeção que ele desenvolveu. Mas a gente tem mais de 300 projeções. E aí eu chamo de novo aqui a nossa apresentação, quando entramos na questão das características das projeções, a questão matemática, aonde que se pensa em manter a forma, mas distorce, se modifica a área. Então, o que é mais importante para compreender essa distorção é a projeção, da onde que é a origem da observação, para onde que ela vai. Então, nós temos aqui as projeções cilíndricas, né? As cilíndricas, as cônicas, as planas são as mais clássicas, que é a primeira coisa que aparece no livro didático para mostrar, mas eu tenho que destacar o ponto de vista da representação, que eu posso ter esse ponto de vista em qualquer tipo das projeções que eu quero colocar, tá? Quanto à superfície de projeção. Então, eu tenho uma gnomônica, estereográfica e ortográfica. Isso aqui que é interessante, que você observou ali no audiovisual, tá? Isso tudo modifica, a forma modifica, a distância modifica a área. Então, dependendo do que eu quero, eu vou usar aquele tipo de projeção. Mas o mais importante aqui é trazer alguma correlação com o nosso rosto, né? Transformar a nossa cabeça no plano. Essa experiência foi fantástica, né? Elementos de projeção do mapa com aplicações para mapear, construir gráficos, ou seja, em 1921 ele teve essa sacada de fazer a referência da nossa cabeça para mostrar como é que distorce. Olha que interessante. E nunca vai ficar igual, né, gente? Aqui são as diversas projeções, mostrando como cada continente, cada país vai ser representado, tá?
Esse link aqui, você já deve ter ouvido falar, que é como aparece os tamanhos. Não sei se vai... Depois vocês entram, você modifica, né? Quem já entrou, quem já viu esse site? Oi. Eu nunca vi, professora. Eu já dei uma olhadinha, bem legal. Dá para comparar todos os países, né? Isso, você pega o país e arrasta ele para perto do Equador, longe do Equador, e aí você vê que vai mudando o tamanho deles, ou seja, mostrando qual é o tamanho deles quando você bota todos a mesma referência, no mesmo ponto de vista. Isso aí é muito legal. É muito bacana. E aí você vê isso também nos atlas, no livro didático, ou seja, uma forma de dar movimento a esse desenvolver, ou seja, desenvolver a projeção, ou seja, eu saio da esfera e vou para o plano, ou seja, desenvolvo essa informação gráfica, tá? E aí eu tenho as formas, eu tenho a cilíndrica, eu tenho a cônica e eu tenho a plana, né? De acordo com aquele audiovisual que vocês viram. Então, juntando esses elementos do livro didático, o audiovisual, e agora a confecção do recurso, facilita muito a compreensão para eu trabalhar sistema de coordenadas, trabalhar fuso horário, trabalhar a leitura de atlas, como é que esses mapas acontecem e como é que eles são representados conforme a sua proposta, né? Aqui, aí eu entro na prática, né, gente? Onde lá no Labitático a gente começa a fazer essas brincadeiras, esses experimentos, para mostrar como realmente uma projeção com luz, né? Eu modifico um desenho. Então, aqui a gente pode usar uma garrafa, né? Essa ponta aqui da garrafa, mas geralmente a mais redondinha possível, né? A mais redondinha possível. Não tão triangular. As de água é bem legal. Então, você vai retirar essa parte de cima da garrafa, tá? Você vai precisar de papel vegetal, canetinha de retroprojetor, de transparência, uma tesoura, uma lanterna, uma própria luz de celular. E aí você vai cortar, você tira esse biquinho, né? Você corta, mantém essa, como se fosse a metade da esfera, né? Como se fosse a metade da esfera. Você pode ter até montar a esfera toda. E aí você vai desenhar meridianos e paralelos, mais ou menos 1,5 centímetros, tá? E aí você começa a fazer a projeção, no caso aqui é cilíndrica. Você vai pegar a folha de vegetal, envolver nessa meia esfera que você fez, no hemisfério, né? Assim, na metade da esfera, e vai botar a luz de baixo para cima, como vocês estão vendo aqui, e ele vai projetar o que vai acontecer. Esses semi-arcos curvos, eles vão se transformar em ângulos retos, que é uma característica da projeção cilíndrica, tá? E quando eu faço uma projeção, olha aqui o exemplo da projeção cilíndrica, quando eu tenho um desenho dos continentes, é curvo, mas está vindo para cá, já perpendicular. A projeção cônica, quando eu faço um cone desse papel vegetal e projeto de baixo para cima, olha o que acontece com as linhas, né? Eu tenho radial, olha o que acontece com os meridianos e com os paralelos. E aquela projeção plano azimutal que tem o logo da ONU, né? Tem alguns conceitos, alguns comentários sobre essa projeção, que ela concentra esses continentes e eu transformo todos os meus paralelos em círculos concêntricos e círculos máximos, estão vendo? O círculo máximo aqui, na forma de projetar. Então, são práticas que vocês podem fazer na sala de aula com os estudantes que não sai caro. Ah, eu não tenho vegetal, professora. Eu posso fazer o papel vegetal. Pega um papel comum, papel A4, pega óleo, vai embebedar o óleo, mas tem que ser bem pouquinho, tá? Porque ele já fica encebado, digamos assim, né? Tu passa com o algodãozinho e deixa secar. Deixa secar. E aí ele vira um papel vegetal. Ele fica transparentezinho. Posso usar também plástico, mas o plástico não dá para fazer o cone, fica muito mole. Posso usar acetato, né? Então, posso
vários papeizinhos transparentes. Aqui são os exemplos, né? Porque você observa como é que modifica os paralelos meridianos. Logo, você pode jogar as latitudes e longitudes. Tá ok? Estão vendo, gente? Oi! Sim, estamos vendo. Gente, Sim, eu não estou sim. vendo vocês. Vocês têm que falar. Porque a tela está toda aqui para mim, tá? Sim. Aqui é uma outra atividade, que a gente chama de globo balão. Eu já levo para cá. Então, eu faço 2 balões. Um balão fica cheio e outro a gente abre. Isso é feito com papel machê, balão de festa comum, tá? Isso aqui é muito legal para fazer. Então, como é que a gente faz? A gente pega 2 balões de festa. Aí, interessante ou é papel toalha guardanapo, ou jornal. E eu faço a técnica do papel machê, tá? Que é cobrir esse balão e não ter o cuidado de não fazer um balão pequenininho nem muito grande. A circunferência tem de ter 65 a 70 centímetros de circunferência, como se fosse o teu equador, tá? E aí você já faz os 2 balões. E aí você vai fazer uma mistura de água. Água Cascorex é melhor, tá? Ele é de melhor qualidade. Então você vai pegar uma medida de cola para 2 de água e vai embebedar esses papéis. Você vai cortar esses papéis do tamanho da palma da mão. Não adianta pegar papel grande e tentar cobrir teu globo, que vai ficar uma maçaroca, tá? Então, você faz em pedacinhos, como você está vendo na imagem aqui, do balãozinho amarelo, e vai colando, vai passando com pincel, e você vai... Tem que ter uma base embaixo, um copinho, alguma coisa mais dura, para ele ficar secando, tá? Para poder ficar mais durinho. E aí ele vai ficar assim, um balão rígido, e o balão está dentro. Tá? Ele está dentro. E você vai precisar que ele fique cheio. E quando seca, pode ser que ele estoure, mas aí você tira ele, coloca outro, enche de novo. Aí ele vai enrugar todo se estourar. Aí você coloca outro, infla, ele vai voltar ao tamanho normal. E aí você vai pintar ela toda de azul e vai colocar os continentes, vai colar os continentes. Essa página aqui, ela tem esses continentes já para poder recortar e colar. Eu também mando o arquivo para vocês, tá? E aí você, para poder colar, é importante você já traçar no balão meridianos, o equador, para poder colar certinho esses continentes, para não ficar fora. A técnica de riscar, você risca com uma cordinha, tá vendo? Você pode amarrar a cordinha em cima e para passar a caneta do lado, para poder não perder a mão. Quem tiver a mão firme, beleza, tá? E aqui eu faço. O bacana é você fazer o distanciamento, você pode fazer de 15 em 15 gomos, se fosse 15 em 15 graus do fuso horário. Fica interessante também. Mas pode ser 18 em 18. Como é que eu faço isso? Eu divido a minha circunferência, ou seja, deu 65 centímetros, divido por 15, vai ver quantos centímetros vai a cada fuso, cada gominho desse. Para cortar o balão, um você vai cortar, o outro não. Para cortar, você vai tirar o balão de dentro, a bexiga de dentro, e vai cortar uma linha de cima em... Ai, caramba, volta lá. Você vai cortar de cima daqui até embaixo, todo. Vai ficar mais vai ficar assim, você não vai abrir tudo, tá? Você vai manter a linha do equador unida a todos os gomos. Tu vai ver que tu vai cortar daqui para cá e daqui para cá. Ou seja, se eu posicionar, se eu colocar orientação norte e sul, eu corto do norte para o equador, do sul para o equador, mas não corto aqui. Ele mantém para fazer uma espinha de peixe, tá vendo? O equador está aqui, ó. Ele segurou todo mundo. E vou abrir numa cartolina branca de preferência. E olha o que vai acontecer. Essa prática está no livro do professor João Carlos Moreira, lá de 2006. Então, você vai encontrar isso até na internet e tal. Isso aqui não é nenhuma novidade. E aí,
você vai fazer o quê? Porque houve a distorção nas grandes latitudes. Quando você faz isso, quando eles faz para fazer em grupo, em dupla, para adiantar, pode fazer em casa como atividade extra, né, extra classe, porque é interessante fazer com que eles percebam essas deformações. E aí depois tem que colorir para preencher o que faltou. Ou seja, ampliou, né? Então, eu vou colorir. Então, aqui eu tenho um pronto. Um globo dos dois lados, né? Mostrando os dois hemisférios. E aqui ele totalmente aberto. Você vê que foi pintado no meio e mantido na cartolina. Tá? Essas referências para Atlas, por quê? Porque é através do Atlas que a gente vai observar como essas representações acontecem. Eu mandei para vocês esses links, para vocês também acessarem, né? Tem algumas dissertações, tem alguns trabalhos falando do uso do Atlas, que eu acho bem bacana. Então, assim, o que eu acho bacana não é ensinar projeção em si, como é que isso acontece no Atlas. Que tipo de observação que eu tenho que destacar ali? O que vocês acharam? Muito interessante, prof. A questão da... Oi, Leandro, fala. A questão da projeção, né, das distorções, né, e das diferentes distorções que as diferentes projeções causam, assim, acho que é muito didático, assim, né? Eu gosto muito da prática do recurso, né? Para começar com projeção, porque se ele aquela brincadeira de sombras, quando você projeta na parede, né? Lembra com o projetor, todo mundo ficava brincando? Também é uma forma de mostrar como o tridimensional se planifica e tem uma forma, ou como, quando modifica. Então, para mim pode estar muito óbvio, mas para muita gente não está quando você fala projetar. O que é projetar? Então, começar com essas informações, com essa transição do tridimensional para o bidimensional. Projeção cartográfica é isso, eu saí do tridimensional e para o bidimensional. Mas que eu também represento o tridimensional quando eu trabalho com altitude. X, Y e Z. Quando eu vou entrar agora nas curvas de nível. Eu estou representando ali altitude, né? Ou altitude ou batimetria, né? Ou acima da água, abaixo da água. Eu também tenho, que vai ser a próxima aula, como ensinar isso, essa representação da tridimensionalidade no plano, que é através da ilha de Lost. Percebendo a lógica que a gente está caminhando, que a gente, para poder desenvolver esse raciocínio geográfico, o que eu quero com projeção cartográfica? Não é a questão pura da projeção, ou seja, o que isso significa para a informação geográfica? Né? O que significa eu ter aquele mapa da China projetado no centro? O que significa aquele mapa tendo o sul como orientação? Por que não pode ser o sul como orientação? Eu tenho uma convenção cartográfica para poder a gente começar a conversar. Mas se eu ficar apresentando sempre só o norte, para dizer que o resto está errado. E não está errado. É uma convenção. Então, é esse raciocínio geográfico que a gente tem que potencializar na sala de aula. Por que eu estou vendo aquilo ali e não estou vendo o resto? Por que eu não posso ter ele em destaque? Né? Aquele espaço em destaque. Certo, gente? E aí, o que eu gostaria de que vocês observassem, algumas aulas online, que está ali no YouTube, como ensinar a projeção. Eu queria que vocês observassem isso e trouxessem para mim, para a aula que vem. Como é que o pessoal ensina a projeção? Pode ser? Eu queria que vocês me destacassem o que eles chamaram a atenção. Tá? Então, aula sexta-feira antes do conteúdo seguinte, que é através dessa tridimensionalidade, como é que eu vou ensinar a leitura da tridimensionalidade no plano? Fazer o inverso agora. Fui da tridimensionalidade, fui para o plano, agora eu saio do plano para a tridimensionalidade. Então, como é que as pessoas estão explicando projeções?
Onde que vocês observaram que talvez eu tenha dificuldade? Tá? Combinado? E aí vocês vão anotar o link, né? E fazer um resumozinho. Todo mundo vai fazer o seu. Não quero ninguém fazendo em dupla agora. Cada um vai fazer o seu para todo mundo botar a mão na massa, tá? Tudo isso aí vale nota, hein? Vale nota. Presença aí, apresentação, a nota. Então não adianta só botar o avatar e voltar a dormir, não, hein? Tem que estar aqui interagindo. E aí eu pergunto, Tomás, você conseguiria ensinar para a molecada? E aí? Acredito que quando eu virar professor, se eu virar professor, claro, né? Vou ter determinada turma, vou ver qual é o conteúdo, vou dar uma estudada antes, mais me aprofundar, né? No foro que eu tiver que passar mas assim, acho que eu vou me dar bem com essa profissão, assim. Acho que eu me dou bem com criança, com adolescente. Eu conseguiria. Não, é muito legal. O bacana, gente, é que às vezes tem sempre alguém que, não, estou fazendo só por fazer e tal. Aí se apaixona tanto que vai ser professor. Então a disciplina escolar é o divisor de águas, sabe? É o divisor de águas. Tanto gente assim, não quero sequer, e começa a falar, começa a apresentar, aí faz a prática de ensino, aí vem, né? Tinha um lá na UDESC, quando eu fazia geografia na UDESC, o ratão lá, o bicho, não, vou fazer bacharel. Ficou brigando, entrou na justiça para fazer bacharel, não sei o quê. No final virou professor e tá apaixonado. É bem isso. É uma paixão, gente, é uma paixão. Né? Aquela molecadinha ali, cara, sexto ano, então é uma paixão. Aquela molecadinha super afim, aí você legal. Aí você faz feira de ciências junto com seus outros colegas e deixa eles apresentarem. Nossa, eles se apoderam quando eles têm conhecimento, sabe? É a coisa mais linda. Nunca mais se esquece da vida. Então, a melhor coisa que tem é botar a molecada para fazer, sabe? Botar a molecada para executar, né? Botar a mão na massa. A professora estava perguntando das projeções iniciais ou do balão? O que você está falando? Tu perguntou se eu conseguiria passar daqui Não, do começo, o conteúdo, né? O recurso é para facilitar a compreensão da deformação. É que assim, por exemplo, o balão, eu acho que se eu fosse fazer o balão, eu teria que já treinar antes para ter um balão bonito meu, né? Para eu saber fazer um balão bonito, porque daí eu chego lá, nem eu consigo fazer, eu passo vergonha na frente das crianças. Não, você vai ter que fazer seu primeiro. O professor sempre assiste antes, sempre faz antes, erra, acerta. Nunca você vai cru para a sala. Senão não dá certo. Daí perde a Não vai dar certo. É um perigo e aí, também. Né, e a questão do balão, você pode trabalhar fuso horário, trabalhar sistema de coordenadas. Você pode, olha só a quantidade de informação que você pode ter para falar de globalização, falar de conflitos. Então, vários planisférios que tem no Atlas, você pode transferir para o balão, como eu também posso transferir para o globinho pirulito. Né? Para o nosso globinho aqui. Então, toda a informação que você consegue trabalhar no globinho pirulito, você pode trabalhar no globalão também. Porque ele vai ser maior, eu vou ver outras informações que eu não consigo ver aqui num globinho menor. Tá? Fechou? Mas é tudo bem possível de fazer, professor. Tá bem legal. Sim, é super prático. Eu sinto falta dessa prática com vocês, né? Eu acho que seria interessante se vocês fizessem para treinar. Eu sugeriria que vocês fizessem. Tá? Vamos lá, então, passar para... Quem quer ser primeiro, o João ou a dupla? Então tá, vamos lá, João. Beleza, pessoal. Eu fiz o tema da apresentação é histórico dos fusos horários da Venezuela. Uhum. Eu queria ter pego da Polinésia Francesa, mas, cara, muito difícil.
não tinha muita informação sobre, assim, foi bastante difícil. Você perguntou em inglês, em alemão? Sim, em inglês, alemão eu não sei, teacher, mas em inglês eu perguntei. Eu achei várias coisas, descobri uma curiosidade, por exemplo, que a França é o país que possui mais fusos horários, justamente por conta desses territórios além mares, assim, né? Como a Polinésia Francesa, a Guiana Francesa. Mas foi muito difícil, eu abandonei a missão e fui para a Venezuela, que eu achei mais fácil. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, já está projetado. A apresentação? Tá, mas você pode botar em modo leitura. Isso, eu vou botar. Desculpa, professora. Agora vocês estão vendo? Sim, beleza. Cheio? Show, beleza. Então tá, pessoal. Como eu já disse, escolhi a Venezuela por ter mais informações, né? Venezuela, nosso vizinho aqui de fronteira. Bom, eu comecei com 1912, que foi quando foi fundada, né, o escritório de pesos e medidas venezuelano, onde eles estabeleceram ali o primeiro fuso horário em comum para o país, né? Antes eles trabalhavam com fuso horários diferentes, porque a Venezuela ela fica dividida, né, entre dois fusos ali, né, de acordo com o sistema global. Bom, ela tem 916.445 quilômetros quadrados, fica aqui na América do Sul, acima da linha do Equador. Em 1806, né, houve a primeira insurreição independentista da Venezuela. Aí, enfim, foi encabeçado por Francisco de Miranda, né? A independência foi proclamada em 1811, reconhecida em 1845, mais ou menos. Teve a Batalha do Carabobo, que é uma batalha bem histórica para a independência de vários países latinos, não só da Venezuela, né? A Venezuela, durante um tempo, se juntou à Grande Colômbia, liderada por Simão Bolívar. Assim que ele morreu, ela se separou. Até que houve a Revolução Bolivariana, né, já bem mais para frente, ali em 1980, 1990, não lembro direito a data. Enfim, o Serviço Oficial de Tempo da Venezuela, né, foi fundado em 1912 e a Venezuela fica entre os meridianos 60 graus e 75 graus oeste, né? Então, ela é dividida pelo TC-4 e o TC-5 em relação ao meridiano de Greenwich. E aí, como eles não queriam, né, definir nem tanto ao céu, nem tanto à terra, foi engraçado que eles decidiram usar o meridiano 67 graus 30 minutos oeste como referência, o que fez com que eles criassem um fuso horário específico da Venezuela, né, fora dos padrões internacionais, chamado de Hora Legal da Venezuela, o HLV. E ele foi entregue ao Escritório Nacional de Telégrafos da Venezuela para ser usado como padrão astronômico de tempo, correspondendo ao GMT menos 4,5. Isso, muito obrigado, professora. É isso mesmo. Bom, durante a década de 30, né, a partir de 1902 até a década de 30, todos os serviços de radiodifusão e, enfim, notícias, etc., utilizavam o HLV, ele era realmente o padrão da Venezuela, mas ele tinha dificuldade de ser reconhecido internacionalmente por não estar dentro dos parâmetros mundiais, que previam que todos os fusos horários tinham que ser em horas inteiras, né, e não quebrados. Com esse ficou 4h30. Bom, aqui é o UTC-4, ele pega aqui o Brasil, né, e ele pega a Venezuela hoje, né, ele já pega ela toda, mas ele passava aqui na metade dela, mais ou menos, e esse é o TC-5, que pegava a outra metade, e por isso eles definiram o 4,5 lá, né. Bom, em 1965,
o Congresso da República da Venezuela, ele mudou, né, ele mudou o parâmetro do fuso horário para ficar dentro dos parâmetros internacionais, definindo o meridiano 60 oeste, próximo de Punta de Playa, né, no estado de Delta Macuro, que como padrão. E aí ficou que o fuso horário da Venezuela seria o TC-4, né? Isso significava mais 30 minutos em relação ao anterior. E para que eles adicionaram esses 30 minutos? Né? Eles pesquisaram e a Companhia de Eletricidade de Caracas, que é a companhia oficial de eletricidade de toda a Venezuela, viu que pela manhã, assim, não tinha tantas atividades, né, que precisavam de energia elétrica, e a luz do sol atendia bem a todas essas atividades. Já no final da tarde, né, tinha muita atividade que gastava energia elétrica, e adicionar esses 30 minutos a mais, né, daria um pouco mais de luz solar para essas atividades, podendo haver aí uma economia, né, na luz elétrica. Tá? Então, basicamente, foi por isso que eles mudaram, né, para aproveitar melhor a luz solar à tarde. E aí, em 1998, foi eleito o nosso amigo Hugo Chávez, né, que depois consolidou a Revolução Bolivariana, e aí ele definiu, né, em 2007, por um decreto, voltar para o meridiano oficial 67 graus e 30 minutos oeste, o mesmo que era utilizado de 1912 a 1965. E aí voltou ao seu UTC 4,5. E por que ele fez isso? Né? No decreto dele, ele disse que ele queria fazer isso para que as crianças pudessem ir para a escola com a luz do sol, né? Porque com o TC-4 apenas, às 6h30 da manhã, por aí, que era quando as crianças venezuelanas iam para a escola pela manhã, ainda não tinha luz solar, né? Ainda estava escuro. E aí ele justificou essa mudança no decreto, falando das crianças irem para a escola e tal. Mas tem um aspecto político aí, né? E tem um aspecto cultural muito maior. Afinal, o Hugo Chávez, ele era, enfim, adepto, né, dos pensamentos políticos mais antigos, e ele era bastante revoltado, né, com o sistema americano de medidas, o sistema mundial de medidas, assim, e queria adotar algo que era mais venezuelano. Então, tem muita gente que especula e diz que ele realizou essa mudança também como um ato cultural e político, né? Inclusive, houveram várias polêmicas sobre essa mudança, que além de afetar o consumo de energia, né, essa mudança de 30 minutos a mais acarretou na volta um consumo maior de energia no fim da tarde, né? Então foi prejudicial para a economia, etc., mas também para relações internacionais, né? Horários de voos, enfim, coisas desse tipo. O jornal El País, inclusive, publicou uma matéria em dezembro de 2010, afirmando que essa mudança quase teve consequências diplomáticas sérias, porque o Hugo Chávez, lá na oposição venezuelana, ele era conhecido como louco, né? O pessoal chamava ele de louco. Aí um piloto de um avião que vinha de Miami para Venezuela, ele anunciou, né, logo que chegou no país, falou: "Bienvenidos a Venezuela, a hora local de Chávez es..." Ele chamou a hora local de Chávez, mas um dos passageiros que era ligado ao governo entendeu que ele tinha dito "la hora de loco Chávez", que é como a oposição chamava o Chávez, né? E aí esse passageiro, ele acionou os oficiais ali assim que o avião pousou, houve toda uma confusão, o pessoal da American Airlines teve que se desculpar, né, enfim, e o avião não pôde desembarcar na Venezuela por conta disso, teve que voltar para Miami com toda a tripulação e todos os passageiros. Bom, e recentemente, né, a gente teve aí a eleição que trouxe Nicolás Maduro para a presidência, e em 15 de abril de 2016, ele anunciou que a Venezuela reverteria a mudança feita por Chávez devido à escassez de eletricidade, a principal
hidrelétrica do país, né, está sofrendo com seca e baixos níveis de água até hoje, inclusive, né? Então era comum haver falta de luz, especialmente no final da tarde, e aí ele decretou o retorno, né, para o meridiano 60 oeste como referência, e aí o fuso horário ficou UTC-4, né, que começou efetivamente em 1º de maio de 2016, às 3 horas da manhã. É basicamente essa a minha apresentação, pessoal. Se tem alguma dúvida, algo que eu possa trazer. Isso que é interessante, você potencializar a diferenciação e como a questão política interfere em algo, né, natural, que é fuso horário. Mas a preocupação de uniformizar esse horário e prejudicando, ou seja, o sono, ou seja, a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito interessante, a questão econômica. Então, destacar. Então, a partir de uma apresentação dessa, faz de conta que você deu uma aula sobre isso. Que tipo de perguntas você faria para os seus estudantes para eles pensarem? Vamos lá. Uma pergunta que eu achei, algo que eu descobri, eu não sabia, né? Que eu queria perguntar para vocês, ver se vocês sabem, é: quando um país ele quer mudar o seu fuso horário, qual que é o protocolo? Ele precisa avisar alguém? Ele pode só chegar e fazer um decreto? Como é que funciona, vocês acham? A gente vê que tem uma liberdade. O Brasil vai e volta, vai e volta. É um decreto presidencial. Vamos trazer para a nossa realidade. Perfeito. É um decreto presidencial, os países têm essa liberdade, porém eles são obrigados, por um decreto internacional, a avisar o BIPM, né, que é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Então, toda vez que um país vai fazer uma alteração no fuso horário, ele é obrigado, né, por a comunicar. A comunicar. Perfeito. Comunicar. Comunicar, exatamente. E muitos países que utilizam o horário de verão, eles já deixam, né, estabelecido junto ao Escritório Nacional de Pesos e Medidas, que eles vão aderir o horário de verão, enfim, e parar, né, em determinadas datas ali. E por que isso, né? Justamente por essa questão de políticas internacionais, voos, comércio e esse tipo de coisa. Por exemplo, a Bolsa, né? A Bolsa é algo que traz bastante ruído nesse sentido, porque ela tem uns horários bem definidos. Ela abre às 9 da manhã, encerra às 4 da tarde. Em todos os países do mundo, isso precisa ser sincronizado para que não haja vantagem, né, sobre compra e venda de ações e etc. Uhum. Então, é por isso que foi decidido que é preciso comunicar o Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Uma outra pergunta que eu faria também, mas eu já dei a resposta no começo, sabem quais são os países que têm o maior número de fusos horários? Boa. Elias, qual a pergunta que você faria? Oi, professora. Qual a pergunta que você faria? Em relação à apresentação dele? Eu acho que praticamente já foi respondido em toda a apresentação dele. Só ao final ali, se ele não tivesse comentado, né, sobre a questão do fuso horário da Venezuela, né, que realmente, quando eu pesquisei também há algum tempo, eles tinham aumentado 30 minutos a mais, que era 4 horas, né, e que isso veio a ser revogado em 2016, por conta de... Só que essa questão política que ele acrescentou também, eu não sabia. Para mim, quando o Hugo Chávez ele aumentou mais 30 minutos, era só pela questão do sol, para as crianças poderem ir para a aula quando já tivesse amanhecido o dia, mas essa questão política também que envolvia aí, eu não sabia não, daí fiquei sabendo agora. Viu só que bacana? Imagina você, né? Isso aqui é uma aula, de repente você está dando uma aula, como vocês fizeram, né? E já preparar, a gente chama de descritores, né? Que podemos também chamar de habilidades. O que você quer que teu aluno alcance com aquela tua apresentação? Que aí você vai ver, conforme o currículo, né? O que você quer alcançar com esse conteúdo, com essa apresentação. Como é que você quer que ele compreenda, né? Se você quer que ele compreenda, se ele consiga daqui para frente analisar algum contexto, se ele quer daqui para frente só saber que aquela informação é importante para a vida dele, né? Saber se aquilo ali
vai interferir na viagem que a menina vai fazer. Perceberam? Então, toda vez que vocês forem dar uma aula, vocês têm que provocar algo que você quer, ou seja, que habilidade você quer que o seu aluno desenvolva. Sempre levem isso. Durante a pesquisa, professor, eu achei muito interessante essa questão da França ter mais fusos horários, que eu me deparei com a pergunta em um dos textos que eu estava lendo, e rapidamente eu falei, deve ser a Rússia, né? Que é um país que tem uma extensão tremenda, lógico, deve ter vários fusos horários. E aí, quando eu descobri que era a França, eu fiquei realmente... Por causa dos outros territórios, né? Distribuídos no planeta. E é engraçado, porque né, isso não é algo óbvio, assim, então realmente... Não. Fazer eles pensarem. Perfeito. Ó, show de bola, João. Vamos lá, Leandro, João? Professor, eu vou ter que sair, peço desculpas, tá? Eu tenho uma questão para resolver aqui do trabalho, mas agradeço e vou assistir depois a apresentação dos colegas via gravação, tá? Tá, obrigado por você ter enviado aquela gravação, você é muito participativo quando está realmente presente, a gente entende esse momento de que tem que trabalhar, tem que fazer as coisas e tal, mas parabéns pelo teu esforço de você querer estar aqui, tá? Apesar de ser, não sei se é a segunda vez, terceira vez que você faz a disciplina, que é assim que a gente... Eu já fiz todos os recursos, já fiz o balão, o pirulito, todos em um ano diferente, assim. Mas, bom, muito obrigado, professora. Realmente é um prazer estar contigo, estar com vocês todos. Obrigada, aí, querido. E eu já estou finalizando, eu tenho mais um trabalho pendente ainda com a senhora, que eu já estou finalizando e vou enviar para a Denise. E agradeço a flexibilidade também, professora, porque é muito importante para a gente conseguir não só aprender, mas se desenvolver, né? Porque tem muitos professores que não têm flexibilidade e a gente acaba desanimando, desistindo. Enfim, não tem essa energia também, né? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? A palavrinha fundamental hoje, como professores e professoras, ter empatia e entender a realidade de cada ser humano. Cada ser humano está numa outra condição, não é a tua. Ou seja, como é que eu posso potencializar aquela condição do estudante para a minha realidade? Então, o fato de vocês poderem entregar o material até o final da disciplina, não atrapalhar, mas estar presente, dar uma satisfação, não ser negligente, participar só virtualmente, não contribuir, não interagir, ou seja, não se aproveitar da situação que é, né? E não é o teu caso, João, não é o caso de ninguém aqui. Então, realmente, vocês vão estar no meu lugar como professores e professoras, vocês vão ter que entender a condição daquele estudante. Por que aquele estudante, mesmo no presencial, não levou o trabalho, não conseguiu fazer? Vai conversar com ela, com ele. O que aconteceu? Tá? Então, entendo sempre a relação de vida, a relação ambiental daquela estudante, de casa, de colégio. Se ela não está aprendendo, por quê? Será que ela comeu? Será que aquele estudante, aquela criança comeu, dormiu, não foi abusada? São problemas seríssimos que a gente tem que ficar antenado, tá bom? Obrigada, João. Vai lá, passa a palavra para o Leandro e o João. Tá com vocês, meninos. Vamos lá. Pode deixar que eu coloco aqui a apresentação. Espera aí. Eita, parece que não deu. Peraí. Ainda não tá. Vamos ver. O Clarinho se teletransportou, Clarinho. Agora foi? Foi. Bota no modo leitura ou apresentação. Isso. Tá carregando aqui para mim, né? Para vocês não estão vendo. Isso, também. Tá carregando também. É meu computador que é muito lento. Agora tá, então, vai lá. Então, gente, a gente vai apresentar basicamente a lógica, né? A gente ficou com a questão número 1, daquela apresentação que era para ter sido feita na semana passada, eu tive aquele problema e tal.
e aí a gente ficou responsável por explicar um pouquinho, tipo assim, definir qual seria a série com a qual nós trabalharíamos, né, se o 6º ano ou se o 1º do médio, e explicar de forma introdutória como se dá essa questão que está por trás da lógica dos fusos horários, né? Então, será que eu consigo passar aqui, ou... Pode Ô, deixar João? que eu passo. Eu passo aqui. Tu quer explicar a primeira parte, né? Isso, então, aí só para explicar, assim, o lance da escolha, né? De que a gente resolveu trabalhar com o 6º ano, pensando em algumas situações, né? O primeiro deles é o nível de complexidade da matéria, que tem uma complexidade, né? Tem aquela questão matemática, de fração, de graus, assim, né? Que é meio que uma condição que os estudantes têm que ter para compreender, mas acreditamos que eles já possam, né? No 6º ano já ter esse entendimento e tal, e também, talvez, se houver que dar uma reforçada nisso, também acho que é tranquilo, assim, e até a gente meio que definiu isso com base na BNCC, né, na estrutura da BNCC. Inclusive, achei até bem curioso, porque no ensino fundamental, ela tem aquela estrutura até que a professora apresentou anteriormente ali, que acho que é unidades temáticas, habilidades e uma outra ali. E já no ensino médio, ele é bem mais... como é que eu vou dizer assim? Ela é mais complexa, né? Ela não tem tanta divisão, né? A geografia entra em ciências sociais e aí já está, né, misturada ali com história, com sociologia, enfim. Entra Então, como área. Você Isso. tem, a gente chama de componentes, de objetos de conhecimento para o fundamental, e quando você vai para o ensino médio, entra como categorias. Esses objetos de conhecimento, ele se configura como categorias, como apresentei, entra a questão do espaço, indivíduo, mundo do trabalho, então tudo isso é integrado e você vai ter que trabalhar isso nesse contexto. Ou seja, você traz a realidade para a sala de aula. Não se trabalha mais setorizado. Então, a formação do fundamental vai para poder ele entender a lógica. Ele vai compreender a lógica. Mas você, não é só no 6º ano, você tem que revisitar no 7º, no 8º, no 9º. Por quê? Porque a criança está evoluindo. Ela está evoluindo intelectualmente. Então, às vezes, ela não entendeu lá no 6º ano porque não estava amadurecida. Ela não estava madura para aquele conteúdo. Então, você vai ter que estar sempre trazendo, sempre lembrando desses conteúdos. Essa é a minha preocupação maior. E aí, justamente por esse fato, né, de que no ensino médio os problemas, né, a realidade já é muito mais conjugada, e a gente procurou, assim, pensar em como apresentar esse conteúdo de uma forma, de certa forma, isolada, né, de realmente focar em movimentos da Terra, enfim, essa questão mais técnica mesmo, assim, então a gente preferiu optar pelo 6º ano. E, inclusive, também baseado na própria orientação da BNCC, que orienta que os professores trabalhem essa questão de movimentos da Terra nesse ano, né? Então, também embasado nessa questão. Aí tu pode falar um pouquinho, João. Isso aí. Então, como o Leandro falou, a gente pensou para explicar os fusos horários em 3 eixos, assim, primeiramente, né? O primeiro seria a gente entender os movimentos da Terra, né? Então, eu posso Espera um usar pouquinho. o globo. Oi. Vocês usaram uma imagem totalmente diferente daquilo que eu mostrei para vocês, gente. Se norte quer dizer a esquerda do sol nascente, por que vocês usaram essa figurinha? Essa daqui que tu disse? Vocês copiaram da internet. É justamente contra isso que eu estou falando. Porque acaba trazendo confusão. Lembra que a palavra norte? Então, é já para ficar ligado. Ou seja, se você tem uma criança cega, é muito melhor ela ficar de frente para o sol, porque ela vai conseguir compreender os outros rumos. Aqui ela não vai conseguir enxergar, né? Ela não vai conseguir. Ela tem que sentir o sol, ela tem que sentir o solzinho no rosto dela. Tá? Certo. Sim. Desculpa, não, foi mal mesmo. Depois é só mudar a orientação, deixa a figura da menininha, só mudar o nome das coisas aqui. Tu disse essa parte aqui do norte aqui? Eu digo a questão da figura da menininha. Ela está olhando para o norte, ela tem que olhar para o nascente. Então, você depois inverte aqui a figura, joga o nascente para cima, que o norte vai vir para a esquerda. Então, só rotacionar a figura, tá? Então, cuidados que vocês vão ter que ter daqui para frente.
Tá, entendi. Tá certo. Então, para explicar os movimentos da Terra, a gente usaria, né, eu posso usar o globo, né? Então, eu vejo que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, né? A gente lembra que ela tem uma inclinação de 23,5 graus e essa rotação ocorre no sentido anti-horário, né? De oeste para leste, né? E essa duração, ela dura em torno de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, que vai dar mais ou menos as 24 horas. Aí eu posso até usar, por isso que eu tinha colocado a menininha, né? Para a gente perceber, lembrar os alunos, quando a gente vê o sol se pondo, a gente sempre vê ele nascendo lá em leste e se põe em oeste, né? E a inclinação aqui, né, também está mostrando. É de então, leste para oeste, né? Desculpa, de leste para oeste. Aí, se você trabalha olhando o polo norte, aí é no sentido anti-horário, né? Isso. Leste, hora, aí você é no sentido horário. Leste, oeste. Vai. Desculpa, professor, não estava te vendo, na apresentação. Tá bom. E a segunda parte seria, então, a gente explicar a medida que a gente usa, né, que são os graus. Então, a gente tende, eu posso até usar um transferidor, que uma circunferência, a gente tem uma volta, vai dar 360 graus, né? Quando a gente pega o globo, aqui, ó, eu até usei a projeção azimutal que a professora falou, mas eu depois até pensei, eu acho que seria sempre bom usar a explicação só com o globo, né, como a professora falou, porque a gente teria que explicar a projeção que vai do globo para o plano, né, então sempre acho bom explicar sempre do globo, né. A gente, então, divide esses 360 graus nas 24 horas, que é a duração de um dia da Terra, que é o tempo que ela leva para girar em torno do seu eixo. Como resultado, a gente tem 15 graus, ou seja, a Terra leva 15 graus, né? Ela fazer esse processo aqui de 15 graus, ela leva 1 hora. Então, a cada 15 graus, a Terra gira em torno do seu eixo, passa-se 1 hora. Aí a gente vai ter o quê? Os fusos, né? Que eu até descobri que essa palavra fuso, ela vem desse objeto aqui, que é a roca de fiar, né? Que é como se fosse um gomo utilizado para costura, né? Por isso que ele é parecidinho ali. Aí a gente tem as 24 divisões que recebem os nomes dos fusos horários, mas o que é interessante é que a gente tem os limites teóricos, né? Que são essas 24 gomos, né, divididos no globo, mas os países vão adotar limites diferentes, que vai ser essa confusão que a gente tem aqui, né? E cada país vai respeitar de acordo com a sua política, com outros direcionamentos, um fuso horário diferente, né? E agora o Leandro vai explicar, então, por que a gente usa os fusos horários. Então, daí a gente tentou basear o ensino, né, nesses 3 eixos, que seria o movimento da Terra, essa questão matemática mesmo, né, que foi as 2 primeiras partes que o João falou, e aí a terceira seria a importância social, né, da questão dos fusos. E aí a gente, né, vem o questionamento, né, do porquê ou do para quê a utilização dos fusos. E aí isso se dá muito, assim, em função de uma questão histórica, do avanço, né, dessas relações de mobilidade de pessoas, de mercadorias, né, porque anteriormente os fusos horários, aliás, assim, tipo, nem havia fusos horários, né, mas a hora local dos lugares era muito definida em relação à observação do sol, né, inclusive se tem aquela expressão, né, de sol a pino. Então cada cidade, cada, né, grande centro, ou médio, enfim, pequeno centro, assim, tinha sua torre de igreja, sei lá, alguma coisa assim, no qual, quando o sol estivesse, né, a pino ali, em relação àquele objeto, ali se definia a hora local. E aí, quando houvesse algum tipo de viagem, algum tipo de deslocamento, quem chegasse até aquele local acertava o seu relógio de acordo com aquilo que estava dado naquela localidade. E aí, essa situação muda justamente com as revoluções logísticas ali do século XIX, né? Na esteira da Revolução Industrial, a questão
até como a própria figura ali coloca, a questão dos trens, né, que permitiam um deslocamento muito mais rápido do que até então se pôde, né, antigamente os deslocamentos eram feitos com tração animal, ou caminhando, enfim. E aí isso começou a gerar diversos problemas, assim, né, sobretudo nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha, enfim, que tinha uma certa questão espacial, assim, importante, né, até na pesquisa, assim, eu cheguei a ver de que era possível, às vezes, de sair de um local em uma determinada hora e chegar no teu local de destino numa hora anterior a que tu tinha saído, assim, né, dependendo da direção em que tu te deslocasse. E aí, em 1878, esse senhor ali, o Sanford Fleming, foi né, ele era um engenheiro de ferrovias canadense, e ele foi o responsável, assim, por idealizar essa questão dos fusos, né, foi o cara que organizou a teoria, né, dos fusos. E aí, né, claro, toda essa questão aí das 24 zonas, toda essa questão do observatório, né, de Greenwich, na verdade a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra já tinha sido meio que uma precursora, já tinha sido o país que primeiro, na verdade, em 1830, a Inglaterra procurou uniformizar o seu horário. Em 1830, né, acho que houve essa tentativa, mas em 1840 é que se lançou aquele antigo, né, porque hoje em dia a gente trabalha com UTC, né, que até a professora colocou ali, o Coordinated Universal Time, e anteriormente era o GMT, que era o Greenwich Mean Time, enfim, que depois se mostrou inadequado e foi substituído, né? E aí, pode passar para o próximo slide, João. E aí foi em 1884, né, já no final do século XIX, que aconteceu a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, e contou com 41 delegados de 25 nações. Nessa conferência, né, eles definiram questões geográficas, astronômicas, né, levaram em consideração o dia solar médio, adotaram a questão do formato, do horário, né, de 0 a 24 horas, e fizeram a finalização, assim, né, pegaram o Greenwich, colocaram 7 graus e 30 minutos a oeste e 7 graus e 30 minutos a leste, e formaram ali realmente o primeiro meridiano, né, de acordo com a teoria. Próximo. E aí, a partir de então, né, a questão dos fusos horários só foi aumentando, assim, né. A gente tem ali o exemplo ali da seleção brasileira ganhando a Copa no Japão e na Coreia. A gente tinha que ver jogo de madrugada, né, sei lá, quem é mais novo, esse pá não viu. Enfim, né, a questão agora que daqui uns dias já vai chegar, Réveillon, o porquê que, né, o Réveillon na Austrália, né, é bem mais, tipo assim, aqui é 2 da tarde, sei lá, não sei exatamente, né, que não cheguei a fazer esse estudo, mas tipo, aqui é 1, 2 da tarde, os caras já estão comemorando o Ano Novo. Então é isso, né, até o que o próprio João tinha dito na apresentação dele, a questão de capitais, né, esse fluxo de pessoas, tipo assim, sei lá, tu vai ligar para alguém que mora na Espanha, por exemplo, né, tu não vai ligar, enfim, tu tem que se planejar para saber que hora a pessoa vai atender. Enfim, o próximo. E basicamente isso, assim, né, as relações, essa relação espaço-tempo, né, que o fuso horário explica, é bem isso, a questão dos fluxos de capitais, mercadorias, né, então um mundo muito menor, entre aspas, né, as distâncias são fáceis de serem superadas, né, mediante a tecnologia. E aí a gente passa, então, para a questão da maneira, né, de ensinar isso, que seriam os recursos, assim. Eu sou um cara, assim, eu não sou muito criativo, eu acho muito legal, mas eu acho que eu explicaria, né, daí o João também tem uma visão um pouquinho diferente da minha, ele já é mais criativo, mas eu explicaria basicamente com um globo, né, talvez, se fosse possível fazer um globo, talvez um globo, assim, porque, enfim, um globo temático, né, tem um globo terrestre com o tema de fusos horários, né, abordar muito também aquela questão que foi salientada também antes de tipo assim, dos fusos ideais e dos reais, na verdade, né, porque sempre há aqueles ajustes, né, para atender
questões políticas, econômicas, enfim, trabalhar essas duas questões. E uma outra forma que eu acho também que é muito legal, assim, de se trabalhar é essa questão dessa projeção aqui. Acho que essa é a polar, né, azimutal, polar, né, em que tu consegue projetar a questão dos graus, né, considerando que a linha ali, que a circunferência do desenho é a linha do Equador, né, então quando há um deslocamento de 15 graus, passou 1 hora. Então, basicamente, seriam esses os recursos que eu, enquanto professor, procuraria utilizar. Sim. Então, eu também cheguei a preparar, a pensar num recurso, mas eu não sei a que ponto ele seria tão bom, a professora pode avaliar. Pensando até no contexto de pandemia, em que as pessoas estão trancadas em casa, assistindo aula sem ter como sair para comprar, e pensei, tipo, o que a gente tem em casa que parece que tem a forma do globo, que daria para a gente explicar, substituindo o globinho pirulito, né? Aí eu olhei para minha cesta de frutas e vi a laranja, aí eu tracei aqui a linha, o meridiano, né? Vocês estão vendo? Ótimo, excelente. Bota bem de frente para a câmera. Tá vendo melhor? Isso. Aham. Ó, eu tracei o meridiano. Aqui do outro lado, então, a gente tem a linha da mudança da data, né, ó. Aí aqui em cima a gente tem os polos, né, ó. Aqui o sentido que a Terra se move, né, sentido anti-horário seria, peraí, assim, né. Aí, não sei se vocês estão vendo direito. Levanta para a câmera que a gente vê. Isso. Aí, agora tá bom. Aí, então, você teria mais 1 hora para cá, né, e menos 1 hora... Bota no meio da câmera, João. Aí, foi mal, assim. gente. Sorriu de câmera. Aí. Isso. E não para você, para a câmera. Tá indo? Foi? Ó. Então, ó. Levanta um pouquinho. Assim deu? Baixa a câmera. Deixa quieto. Agora explica aí. Peraí. É que agora eu tô me vendo. Antes eu não tava na apresentação. Aí. Tá. Assim, ó. Aí. Ó, então a cada movimento que você faz, os 15 graus seria esse fuso aqui, né? Então, a Terra vai girar assim, né? Ó. Esse é o movimento que ela faz. Esse 15 graus vai ser 1 hora e vai aumentar a cada movimento dela, né? Até você completar os 24. Eu também fiz a latinha. A latinha. Ah, que legal, João. A latinha só não deu muito certo aqui em cima, o parafuso ficou soltando, mas também dá para explicar, né? Ó, que nem uma pergunta, né? Aperta bem o acetato. Aperta o acetato que ele fica. Eu prendi com fita, porque não consegui. Tá. Mas... Ó, a pergunta da Austrália. Por que a Austrália é o primeiro fuso horário? A gente sempre tem aquela piadinha, já é ano novo na Austrália, né? Porque é o primeiro aqui, a partir da linha internacional de data, é que a gente começa a contar as horas. Então, aqui vai ser os primeiros lugares que vai virar o dia, né? Que legal. É isso. Que bacana. O que você achou de fazer a latinha? Eu achei legal, mas assim... Falando real mesmo, eu gostei, eu senti que eu entendi mais a lógica pelo globinho, sabe? Perfeito. Porque a latinha eu só pintei, né, e recortei. Aqui eu acho que seria legal se tivesse um dos fusos com o globinho, sabe? Os 24. Sim. Acho que seria bem legal, tipo da laranja, né? Porque a laranja também poderia fazer um outro globinho. Perfeito. Show, João. É isso? O que está projetado é a projeção plana, azimutal ou polar, né? Então, um dos 3 nomes está correto. É isso, gente. Fechou? É isso, prof. Parabéns. Muito legal. E sempre naquela condição. Que pergunta você faria para o seu estudante agora a partir da sua aula? Né? Que atividade você faria com ele? Se não tem laranja, pega uma batata, pega uma cebola, né? Pega uma pedra. O que tiver mais próximo a algo redondo, pega uma bolinha de papel. A bolinha de papel também funciona. Ou seja, eu posso fazer papel machê na bolinha de papel, deixar ela bem redondinha. Tudo é possível, gente. Tudo é possível a gente potencializar para que as pessoas aprendam, né? Então, estou falando aqui de todas as pessoas que são estudantes, desde crianças até idosos,
A gente não pode negligenciar que também tem pessoas que voltam a estudar depois de adultos, né? Então, a gente não pode negar essa possibilidade. Perfeito? Dúvidas? Certo. Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Na verdade, eu estava me perguntando mais cedo, assim, até o professor estava falando da próxima atividade. Eu não sei até quando vai, porque a gente já está no fim de novembro, né? Eu não sei até quando vai se estender o semestre. Tá. Prova, assim, a gente vai fazer, né? Tá. Vou encerrar a gravação para conversar com vocês, tá? Certo. Encerrando a aula de hoje, já vamos conversar. Parar de gravar.